Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé, pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus está trazendo hoje algo muito importante para nós. Cristo ressuscita. Os apóstolos já não convivem mais com o Mestre da mesma forma que antes. Os apóstolos não estão acreditando que Cristo ressuscitou. Está difícil para eles acreditarem. E Jesus já está começando a inaugurar na igreja aquilo que nós chamamos de anúncio, aquilo que nós chamamos de evangelização. Jesus já está inaugurando aquele momento onde as pessoas vão levar o seu nome, vão levar a sua palavra. E olha que interessante, Maria Madalena, aquela qual Cristo tinha expulsado 7 demônios, uma mulher pecadora, uma mulher que foi transformada por Jesus. Olha que interessante, a primeira pessoa que Jesus aparece é uma mulher pecadora. É uma mulher que tinha 7 demônios. Jesus aparece para ela e ela anuncia. E ela fala de Jesus. Eu vi o Cristo ressuscitado. Depois, em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. E eles também anunciaram. Mas o que é triste nesse evangelho, gente? É porque Maria Madalena anunciou e eles não acreditaram. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. E depois, nos outros 2, também não quiseram acreditar. Amados irmãos e amadas irmãs, a pior coisa que pode ter é quando a gente perde a fé. É quando a gente não dá crédito, ou quando a gente não acredita na palavra de Deus. Jesus, quando aparece para os discípulos, Jesus corrige, Jesus repreende. Olha que interessante, repreendeu-os por causa da falta de fé. Porque o que é a fé? E a fé, os discípulos não estão acostumados. Eles não estavam acostumados a viver de fé. Eles estavam acostumados a viver da visão, gente. Porque eles viam o Senhor. Eles conviviam com o Senhor. E o que é fé? A fé não precisa ver. A fé não precisa sentir. A fé ela é uma certeza. A certeza de coisas que a gente não vê. A carta aos Hebreus, a fé é certeza a respeito de coisas que eu não vejo.
Então, eu, Frei Gilson, acredito em Cristo sem o nunca ter visto. E diz a palavra, feliz daqueles que acreditarão em mim sem nunca terem me visto. Eu acredito em Jesus sem nunca ter visto Ele. E significa então que eu tenho fé. Você também, você acredita em Jesus, mas você nunca viu Jesus, Jesus nunca apareceu para você. Mas você tem fé, você acredita. Por quê? Porque você tem fé. Nós acreditamos na Eucaristia, mas nós vemos pão, nós sentimos gosto de pão, nós cheiramos pão, mas o que acontece? Nós temos fé. Jesus está corrigindo os discípulos, porque eles precisam acordar que eles vão precisar viver de fé. Então é preciso entender que não mais verão, não mais sentirão, mas que agora precisam viver de fé, precisa tirar essa dureza do coração. Então Jesus corrige, repreende a falta de fé, a dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Nós temos que acreditar nos profetas de Deus. Nós temos que acreditar naqueles que evangelizam. Claro que alguns levam o evangelho falso e a esses nós não devemos acreditar, a esses nós não devemos dar crédito, mas quantos aí no mundo inteiro estão levando o evangelho verdadeiro, estão levando o evangelho vivo? Eu não posso ter dureza de coração, eu não posso me fechar, eu não posso deixar de acreditar, eu não posso ficar com o coração duro, porque a palavra de Deus foi essa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a ordem do ressuscitado para nós. Então significa que Cristo não vai descer do céu e vai pregar a palavra para nós. Não, a palavra agora dele é pregada pela igreja, a palavra dele agora é pregada pelos padres, é pregada pelos bispos, é pregada pelos pregadores. E a estes eu tenho que dar crédito. Se eles estão fundamentados na palavra, a estes eu tenho que dar crédito, a esses eu tenho que colocar a minha fé na palavra de Deus que é anunciada pelo irmão. Eu quero convidar você a deixar do teu coração a fé resplandecer. E que você não tenha dúvidas. E que você não duvide da palavra da igreja, e que você não duvide da palavra de Deus. Deus nos chama a viver de fé. Que este evangelho hoje restaure a nossa fé.